Oi, minha gente, tudo bom? Vamos sobrevivendo? É isso aí, programa Fala Chico, fatos não fakes. Na WTV Brasil estamos aqui de novo para um bate-papo. Você, se não se inscreveu ainda no programa, se inscreva aí, toque o sininho, comente, critique, dê sua opinião, de preferência num clima de diálogo. Estamos aqui de novo para hoje discutir um tema que está muito em voga, mas sobre a ótica da filosofia, que é a questão da pandemia, da morte, das religiões e da filosofia. Quer dizer, a questão da morte está colocada dentro do cenário mundial, porque uma pandemia, morrendo muita gente, milhares de pessoas, no Brasil já passou de 1.000, isso são as estatísticas oficiais, então, vamos conversar sobre isso. Então, o que tem a ver a morte com a filosofia, com o vírus e tudo mais? Bom, a filosofia tem sempre a ver com qualquer tema. E se há um tema que a filosofia trata desde o início, a começar por um grande, considerado o maior filósofo da antiguidade, foi Sócrates. Evidentemente que essa questão esteve em todos os filósofos, em muitos filósofos. Sócrates coloca lá, já no começo, a questão da imortalidade da alma. Então, a filosofia é um tema recorrente, quer dizer, a questão da morte é um tema recorrente na filosofia. E também nas religiões. Para introduzir o tema, nós devemos ver o seguinte, que a morte, desde a antiguidade, na Idade Média, a morte fazia parte do cotidiano das pessoas. As religiões, os rituais, colocavam a morte sempre ali presente. A pessoa adoecia, morria em casa, era velada em casa e muitas vezes era enterrada ali próximo, numa igreja, num terreno próximo da igreja e tudo mais. Então, quem quiser perceber isso, assista o filme A Excêntrica Família de Antônio, que eu já falei aqui no outro programa, onde mostra muito bem essa vida rural, onde a morte fazia parte do cotidiano. Então as pessoas, o médico ia na casa e tudo mais. Hoje em dia, quer dizer, a partir do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a morte começa a ser escondida. Nós estamos cada vez mais vivendo numa sociedade consumista, do descartável, daquilo que causa prazer, numa sociedade dita hedonista, se bem que o prazer para os hedonistas epicuristas era uma outra coisa, e aí a morte é camuflada, ela é escondida, ela começa a ser maquiada. Então você vê que o defunto, você vai num defunto, ele está todo enfeitado, maquiado, e muitas flores e muita coisa. Não se fala de morte com as crianças mais, os velhos são colocados meio de lado, Aliás, nessa crise agora do coronavírus aí, tem essa brincadeira que fazem, até algumas cidades também, com ônibus cata velho, e olha, pega o velho como se, assim como foi a AIDS, então a morte passa a ser uma doença de velho. Uma infecção que só velho pega. Não é verdade, muitos jovens morreram pelo mundo, e gente de 30, de 40, de 20 e até menos. Claro que eu, de 64 anos, sou do grupo de risco, evidentemente. Então, é claro que ela vai matar mais velho, mas ela não é verdade que é só uma doença de velho. Então esse é um preconceito contra os velhos. Eu aqui com 64 anos, a minha cabeça de filosofia, como dizia Platão, a gente se forma com 60 anos. Aqui que a gente começa a adquirir um pouco mais de sabedoria, filosofia, ou seja, eu sou amante do saber e da sabedoria, não é isso?
Então a morte começa a uma negação. E também, quer dizer, não se morre como antigamente, né? A morte passa a ser de comunitária, de familiar e tudo mais, para ser uma morte dentro dos espaços oficiais, dos velórios oficiais e tudo mais. E é ali que acontece. Nessa pandemia, a questão da morte, ela vai se revelar, né? Eu estou aqui com um esqueminha aqui para não fugir muito, né? Ela vai revelar uma face cruel, né? Que é o doente cada vez mais isolado, cada vez mais não pode, a família não está presente, ele não tem uma mão amiga, né? Então hoje em dia a morte ela é pública, ela é colocada nas manchetes, até cadáveres pelas ruas no Equador, na Itália, caminhões do exército carregando a morte, você liga a televisão, o corona morreu aqui, é o hospital, a gente tal, mas a gente vê ali a pessoa chorando, né? Uma mãe, uma irmã, um filho chorando, ó, eu não pude dar o último adeus ao meu filho. Ontem eu vi um depoimento. Ele estava ali, depois foi entubado, e depois quando ele morreu, né, não teve velório, 10 minutos enterrado, está lá, um filho de 28 anos, certo? Ou a minha mãe, né, que estava ali ainda, com muita saúde e tudo mais, né? Quer dizer, essa é a parte cruel dessa pandemia do coronavírus. Quer dizer, o doente isolado, assim como era cruel, né, em todas as pestes, onde as cidades onde eram isoladas e quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. E quem sobrevivia, sobrevivia. Não se tinha vacina, não tinha remédio nenhum, né? Então aí agora essa mania de achar que não, agora tem um remédio que curou. Olha, a AIDS ainda não descobriu uma vacina, né? E a cloroquina, que é defendida inclusive pelo presidente, né, não tem, está tudo ainda em teste, está tudo sendo provado. Quer dizer, aí, não, é uma gripezinha, vamos sair, vamos trabalhar, a economia, quer dizer, a economia está acima da vida das pessoas. Não é por aí, é uma questão ética, né, que se coloca como uma questão de valores, né? Então é isso. A pandemia do coronavírus, ela revela essa face cruel e também joga a morte como uma questão pública, né? E embora muitos neguem, né, as infecções, neguem que é uma coisa passageira, já está voltando. Não é por aí, nós não chegamos no pico aqui ainda, e no Brasil, né, nós não chegamos no pico e vamos chegar ainda na próxima semana ou na outra semana ainda. Quer dizer, as mortes estão aumentando e a curva está ascendendo, né? Agora, o que dizem as religiões e a filosofia sobre a questão da morte, né? Então o tema hoje eu vou me prender um pouco mais na religião, né? Quer dizer, eu já vou fazer uma filosofia da religião. Quer dizer, nós temos aqui que todas as religiões nascem sobre o enfoque da questão da morte, né? Você pode pegar no Egito, por exemplo, o livro dos mortos, né? Quer dizer, as tumbas, aquelas pirâmides e outras tumbas que existiam, né, lá no deserto, eram as famílias ilustres, os reis, os faraós, e eles embalsamavam, colocavam os bens da pessoa, porque acreditavam que a alma voltaria para o corpo, né? Não sabemos se alguma voltou. O fato é que encontraram múmias aí 3 mil anos depois, né, de Tutankhamon, por exemplo, e a alma não tinha voltado para o corpo ainda. Mas aí nós temos aqui 3 posições das grandes religiões. Se resume mais ou menos em 3, né? Os que pregam essa imortalidade da alma, né? E aí uma alma que volta no próprio corpo, e aí a valorização do corpo, ou a questão do dualismo platônico, quer dizer, uma alma, um espírito, ou do dualismo que é incorporado pelo espiritismo,
Se no budismo, no hinduísmo, era um renascer de um ente, de uma pessoa, né? No platonismo, que é incorporado pelo espiritismo, acontece o que? Um reencarnar, quer dizer, o corpo é meramente um invólucro, ele não tem muito valor, aí uma desvalorização do lado material, há uma divisão, dualismo, a divisão entre o mundo espiritual e o mundo, né, material, né? E nós temos uma terceira visão, que é da questão da ressurreição, que é a visão judaico-cristã, né, e islâmica também, quer dizer, você morre e você ressuscita no seu corpo, né? Mas o corpo não é o cadáver. Essa é que é a grande confusão. Aquilo que está ali sendo enterrado não é o cadáver. Então, é o cadáver, não é o corpo, não é a essência da pessoa, do ser da pessoa, psicossocial, afetivo, espiritual, né? Então são as três visões, do renascer, da reencarnação e da ressurreição. Então, aí as religiões, né, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do espiritismo, do hinduísmo, do budismo, de todos, do candomblé e tudo mais, oferecem o que? Esse consolo, né, para a crença na vida do além, né? Então você acredita no além. Nós vamos ver que na filosofia muitos filósofos defenderam também essa posição e argumentaram filosoficamente, como Santo Tomás de Aquino, e as provas da existência de Deus, da existência da alma. Descartes, por exemplo, fundamenta a filosofia dele na existência de Deus e da alma. Descartes é um moderno, né? Ele está ali ligado com a visão cristã do mundo, né? Então, as religiões oferecem esse consolo. E muita filosofia, Tomás de Aquino, Agostinho, Lutero e muitos outros, né, Calvino quer defender uma filosofia, né, o Heidegger, o Schopenhauer, vão defender uma filosofia o quê? Existe um ser infinito, uma infinitude, né? Já muitos filósofos são agnósticos ou ateus. Então tem o crente, aqueles fideístas que acreditam, e há os filósofos que são agnósticos, como é o meu caso, por exemplo, que a razão não pode atingir um outro mundo, e a gente não pode ter garantia nenhuma sobre o outro mundo, né? Isso é uma questão da fé, bem-aventurados os que acreditam, e aqueles que negam a existência de Deus. Tem provas da existência de Deus e tem provas da não existência de Deus. Não há provas científicas, não há nem filosóficas, né? É só ler o livro Existe Deus, de Hans Küng, que ele trata de todas essas pseudo-provas da existência ou não de Deus, né? E tudo isso a gente termina aqui, né, com a questão de que a morte, que nós vamos tratar no próximo programa, que é a morte coloca a grande questão do sentido da existência, da individual ou coletiva. É isso que nós estamos vivendo agora. De onde nós viemos, o que nós somos e para onde nós vamos. Eu, indivíduo, ou eu como sociedade. Essa é a grande questão do sentido. Acreditando ou não no outro mundo. Me perguntam, por exemplo, mas você não acredita na existência de Deus? Eu falo, eu sou agnóstico, eu não coloco essa questão. O problema é que a morte está aí, ela é real, eu vou morrer, nós vamos morrer, e existe ou não, o problema é aqui na existência. Ou uma saída epicurista, ou uma saída hedonista, ou uma saída estoica, ou uma saída debochada, daquele que vai morrer mesmo, né? Que é a saída do cínico. Então nós vamos discutir isso no próximo programa, né? A questão da morte e do sentido que é discutido pela filosofia, né, a partir desse não consolo que é dado pelas religiões. Tá ok? Um abraço, e aí estamos aqui, ó, com álcool gel, um álcoolzinho aí, a gente vai colocando, não é? Vamos limpando as mãos. Se quem puder, olha, sabãozinho é muito bom, não vou fazer propaganda aqui, é um sabãozinho de coco que eu uso para meu cabelo, tá? Não é por isso que tá branco. E também, quem puder, uma mascarazinha de pano, vai muito bem, né? Usa uma vez, tem 2 ou 3, lava, eu lavei ontem, né? Aí você passa com ferro quente e tá tudo bom. Por quê? Gripezinha ou não, nós vamos morrer, mas muita gente vai morrer agora e não deveria, porque abusou, porque pegou, porque debochou, porque não levou a sério. Então é isso, gente. Vamos à luta, a vida continua, a luta continua. Chico Greter, fala Chico, fatos, não fakes. Obrigado.